Olá, me chamo Ana Laura Mariani, sou acadêmica do 4º ano de Ciências Biológicas na UniOeste, faço parte do LIEB, que é o Laboratório de Ictiologia, Ecologia e Biomonitoramento da UniOeste, coordenado pela professora doutora Rosilene Luciano Dellariva, e a minha pesquisa, então, é a investigação de microplásticos em brânquias e trato gastrointestinal de um peixe bentônico do gênero Cambeva em riachos com diferentes pressões antrópicas. Esses riachos situados em áreas antropizadas são suscetíveis à entrada de material plástico devido ao amplo uso das suas margens, especialmente por meio da lixiviação de resíduos. Esses resíduos plásticos, eles se destacam por permanecer longos períodos no ambiente e eles podem se fragmentar em macropartículas, que são consideradas aquelas maiores que 5 milímetros, em micropartículas menores que 5 milímetros e nanopartículas menores que 1 milímetro. Nesse contexto, os peixes são um dos principais organismos investigados como bioindicadores de resposta a esses microplásticos. Porque devido a esses microplásticos terem tamanho pequeno e semelhança com os itens alimentares naturais dos peixes, então essas partículas são ingeridas frequentemente por esses organismos. O objetivo geral do meu trabalho é avaliar a dieta e a presença de microplásticos em brânquias e no trato gastrointestinal de Cambeva em 3 riachos com diferentes níveis de influência antrópica, então preservado, urbano e rural. Objetivos específicos são avaliar a presença da micropartícula sintética em brânquias, determinar a composição da dieta e origem dos recursos alimentares das populações, avaliar a presença de micropartícula sintética no trato gastrointestinal, classificar esses microplásticos de acordo com a forma, cor e tamanho, e também comparar a abundância desses microplásticos encontrados nos indivíduos desses 3 riachos. A área de estudo, então, compreende 3 riachos amostrados no município de Cascavel, pertencentes à bacia do Rio Iguaçu. Na primeira imagem, a gente pode observar, então, como letra A é o Riacho Bom Retiro, que é o riacho rural. Na letra B está o Riacho Ferroeste, que é o nosso ponto preservado. E na letra C, o afluente do Coati, que se localiza na área urbana de Cascavel, então sendo o nosso riacho urbano. As amostragens foram realizadas no período de 2022 e 2023, onde pelo menos 30 peixes foram coletados por meio da técnica de pesca elétrica, que eu coloquei uma fotinho ali mostrando como que funciona. A pesca elétrica, a gente usa um gerador que é de corrente alternada, então um positivo e um negativo, onde ajuda a gente a capturar então esses peixes. Os espécimes foram anestesiados de acordo com o protocolo número 1422, aprovado pelo Comitê de Ética da UniOeste. Depois eles foram congelados no freezer. E então eu comecei a análise, né? Comecei o processo de triagem, que é a primeira coisa que a gente faz. Tem uma foto minha aqui triando então o peixe, medindo comprimento padrão, comprimento total e pesando todos eles. E daí eu coloquei esses dados em uma planilha para ter uma maior precisão dos meus resultados. Os indivíduos então foram eviscerados para coletar o conteúdo do trato gastrointestinal, que foi analisado então na lupa. Os itens alimentares foram identificados até o menor nível taxonômico, utilizando a literatura específica como apoio, e o método volumétrico de Hislop 1980 foi aplicado. Na digestão química, então, as brânquias foram digeridas com peróxido de hidrogênio em concentração 35%, incubadas na estufa a 80 graus por 24 horas. O material foi filtrado com uma membrana de 100 micras e examinado em estereomicroscópio,
então a lupa, seguindo o protocolo de Karame. Os microplásticos encontrados no conteúdo gastrointestinal e brânquias foram medidos e classificados então pelo tamanho, coloração e forma. A dieta dos indivíduos de Cambeva variou de acordo com os locais. No Riacho Rural, foi mais composta por detrito e restos de insetos aquáticos. Já no Riacho Preservado, teve maior predominância de insetos aquáticos. E no Riacho Urbano, a maior predominância foi de detrito, seguido por restos de insetos aquáticos, como demonstra o gráfico A. Foram quantificadas as fibras, então, no trato gastrointestinal e brânquias de indivíduos oriundos dos 3 riachos, como a gente pode observar no gráfico B. A maior abundância de microplásticos no trato gastrointestinal dos indivíduos foi do riacho rural, seguido do riacho urbano e, por último, o preservado. Nas brânquias, a maior abundância foi observada no riacho urbano. A cor predominante desses microplásticos em forma de fibra foi a cor azul, então 71%. Essa alta incidência de fibras de microplásticos azuis pode ser explicada então pelo uso comum de corantes sintéticos na indústria têxtil. O tamanho das fibras também variou, sendo que o tamanho médio e maior de fibra foi encontrado no riacho urbano, como mostra a tabela B. E no gráfico A, em forma de pizza, a gente observa então que a maioria das fibras foram da cor azul, seguido da cor vermelho, 21%. Aqui eu coloquei 2 imagens onde a gente consegue observar as fibras de microplástico. Na primeira foto, uma fibra azul e na segunda, uma fibra vermelha. Foram encontrados materiais sintéticos no trato gastrointestinal e nas brânquias dos peixes dos 3 riachos. A maior quantidade de microplástico em brânquias foi do riacho urbano. Já a maior quantidade de microplásticos no trato gastrointestinal foi do riacho rural. Isso evidencia a poluição por microplásticos em ambientes de água doce. E essa contaminação ameaça a biodiversidade, tornando urgente a adoção de medidas de proteção e remoção dessas partículas, além da necessidade de mais pesquisas sobre o tema, Então, eu agradeço à Fundação Araucária pelo fomento para a realização da pesquisa, à UniOeste e à orientadora, professora doutora Rosilene Luciana Delariva, pelo apoio e ensinamentos em toda a minha trajetória. Obrigada pela atenção.